coisa que achou interessante, que o coleguinha falou, do motivo? Ninguém quer falar sem empurrar, tá? Não? Quer falar? Ô, gente, vamos ouvir a Débora. Então, superar os limites, né? Sempre. O que mais? Ser a minha melhor versão. Ser a minha melhor versão é o que me motiva. Agora eu vou provocar de verdade, tá? E qual que é o seu propósito? Todo mundo sabe o significado da palavra propósito? O propósito é o seu objetivo. É a base que vai definir a sua vida, ou aquele seu momento de vida. Porque motivação, gente, a gente pode ter, claro que eu estou usando sentidos figurados, né? Mas a motivação, ela pode existir hoje, mas amanhã pode não existir. Eu posso acordar cansada, desanimada, eu posso mudar minhas ideias, eu posso mudar minha vontade mesmo, né? A minha energia para aquilo. Mas o propósito, eu vou ler, o propósito é aquilo que se busca alcançar, é o objetivo, é a finalidade, é o intuito. Então, é o significado de tudo, né? Então, se a gente não tem esse propósito, não há motivação que se sustente. Então, ninguém precisa responder, não. Mas isso é um para-casa que eu faço comigo todos os dias. E que quem convive comigo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Eu queria que vocês pensassem, qual que é o propósito de vocês? Né? Qual é o nosso propósito? Qual que é a finalidade? Qual que é o intuito de tudo que eu faço na minha vida? Né? Então, é isso que eu queria que vocês pensassem. Então, mais do que uma motivação, a gente tem que ter um propósito na vida. E é isso que me move. Então, um pouquinho da minha história, para quem não conhece, então a vida inteira eu tive exemplo, né, de quem gostava de esporte. Meus irmãos mais velhos sempre foram muito esportistas, meus pais sempre me incentivaram muito a fazer esportes, né, durante a minha vida toda, né, desde pequeno. Então, o exemplo foi uma coisa muito presente na minha vida, né? Mas eu tive todos os momentos, né? Tive um momento de fumar, tive um momento de beber até cair, e tive um momento de me levantar, né? O momento de faculdade foi aquela loucura, mas em um momento teve uma virada de chave. E eu tinha mais ou menos uns 25 para 26 anos. Foi quando eu descobri o ciclismo. Então eu entendi, e isso passou a ser o meu propósito, né? Eu entendi que aquilo ia me trazer uma coisa que nada do que eu tinha vivido me trazia. E não só, o propósito passou a ser não só ligado ao esporte, mas o esporte foi um veículo para tudo que eu vivi em minha vida. Dentro do meu trabalho, dentro da minha família, né, com as pessoas que eu convivia, então, para todos os meus objetivos. Então, o esporte me fez enxergar que é possível eu sempre ir além. E que se eu me esforço, e se eu me dedico para aquilo vai me proporcionar um pouco mais do que eu consegui viver ontem. Então, quando eu penso na bicicleta, eu subia na bicicleta, na hora que eu chegava no topo do morro, eu via uma vista e aquilo para mim valia o meu pedal. Então, eu pensava assim, gente, eu tenho que melhorar, porque isso daqui é o que me traz felicidade. É eu conseguir um pouco mais e conseguir ver essa vista e ter contato com essa natureza. Então, aquilo passou a ser um propósito. E aí no trabalho eu falava assim, gente, eu preciso conseguir fazer isso, porque olha como que isso está mudando na vida do outro que está do meu lado, olha como é que eu estou crescendo, olha como é que eu estou aprendendo. Então, não, a dificuldade, igual o Geraldo falou, ela passou a ser uma coisa mais relativa na minha vida. Porque eu sabia que era difícil, claro que é, nada na vida é fácil, nada vem de graça. Mas que aquilo ali vale a pena pelo propósito que eu tenho. Né? Então essa foi a virada de chave. E aí quando chegavam os meninos, né, Gabriel e a Clara, o tempo ficou mais escasso, né? Principalmente quando eles eram bebês, não tinha como eu sair de casa 6 horas da manhã e voltar às 4 da tarde, depois de um pedal. E aí o Ricardo passou por aqui um dia na frente da Ares, voltou para cá e falou assim, sabe, vai abrir um lugar ali, tinha umas caixotes na porta, umas cordas, uns trem meio esquisitos assim, achei a sua cara. Aí eu cheguei aqui e o Vinícius não está mais aqui.
aqui, mas falei com eles, estava com uma barriguinha de grávida ainda da Cacá, pós-parto, né, aquela barriguinha relaxada. Aí eu cheguei aqui, oi, bem safado, né, eu vou treinar e tal. Aí ele falou que olhou pra mim e falou assim, essa mulher nunca mais vai voltar aqui. Aí 30 dias eu estava aqui, comecei a treinar. E aí a gente, eu adaptei minha vida, obviamente, né? E aí, mas eu comecei o CrossFit e nunca mais parei. Isso foi em fevereiro de 2014, né? Então, os filhos também trouxeram cada coisa que acontece na nossa vida, por isso que eu estou falando de motivação e propósito, né? Cada coisa que acontece na nossa vida, fala assim, ó, agora não vai dar mais jeito, né? Com o menino pequeno, não vai dar. Vai. Trabalhando, não vai dar. Ah, impossível, né? Mas quando a gente quer, quando a gente tem um propósito, a gente consegue enfrentar a dificuldade. Então a gente consegue enfrentar a dificuldade e isso vira motivação naquele momento para a gente poder continuar e enfrentar e alcançar cada vez mais longe. Então, aí chegou o CrossFit, né? E aí, desde o primeiro ano, gente, logo que eu comecei a fazer aula aqui, um tempinho depois, não foi assim, não foram 6 meses. O Geraldo já começou a pegar assim, algumas pessoas de cobaia, né, Davi? Algumas pessoas de cobaia assim, e montar algumas planilhas em separado. Então, a evolução começou a partir daí. São 8 anos, né? Então, a gente não adianta, a gente não consegue conquistar o que a gente quer em nada na vida. Dorme, no outro dia está conquistado, isso não existe. Né? Pelo menos eu nunca vi, quem souber como é que faz, me conta que eu quero aprender. Né? Nada na vida bem fácil, de jeito nenhum, não é clichê, todo mundo sabe disso. Então foi a evolução gradativa, né? Vieram as competições, obviamente no início do período das competições, não ganhava nada, cata nada, ganha ninguém, né? Então é assim, né? Mas em momento nenhum desse meu percurso, eu nunca, eu posso afirmar, eu nunca cheguei no final de uma coisa que eu fiz e falei assim, não fiz direito. Nossa, assim, não era o que eu merecia. Então, cada colocação e cada lugar que eu fiquei em todas as competições e nos treinos e nos resultados que eu tive, eu falei, esse é o que eu mereço. Isso é realmente o que eu mereço. Esse lugar aqui é realmente o que eu mereço. Então, várias pessoas falavam assim pra mim, nossa, Sara, você bateu na trave, né? Aí eu ficava pensando assim, porque a primeira vez que eu ganhei o TCB, que eu ganhei, tá vendo? Que eu terceiro lugar no TCB, né? Que foi 2017. Aquilo pra mim, gente, era o topo do pódio. Então, cada vez que eu falava com alguém que eu contava, eu falava assim, eu ganhei o TCB. Aí alguém procurava no topo do pódio e falei, eu falei, não, eu tava aqui no terceiro, mas eu ganhei. Porque aquilo pra mim era o significado daquilo era uma coisa que era muito a mais, que era o primeiro lugar. Eu inclusive, a Dali estava lá, viu? Eu comemorei muito mais o primeiro lugar. Então é a sensação de pertencimento quando a gente faz o que está dentro do seu propósito e o que te motiva a ir. Então é isso, você saber exatamente o lugar que você está e aquilo que você merece. Então aqui são um pouquinho dessa história de campeonatos. E quando chegou aqui no ano desse ano, né, que a gente foi passando etapa por etapa igual já contou, né, do Open, das quartas, da semifinal, no último dia, os meninos prepararam uma surpresa para mim lá na casa da Bruninha. E aí eles me ligaram, vamos no barzinho, porque você esforçou demais, vale a pena te comemorar e tal. Eu falei, beleza, vamos pra lá. Aí a Bruninha mandou mensagem, igual uma retardada, eu acredito em tudo, né? Me pega aqui, Sara. Eu pego, aí chegamos lá, aí na hora que eu vi, tem um narel de gente, o resultado não tinha saído ainda, né? Se eu tinha passado ou não pro Games. Aí eu falei, gente, esse tanto de gente, imagina se eu não passo, meu Deus, que vergonha que vai ser, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, e já tinha falado com o Geraldo, eu falei, Geraldo, pensando chorando, né? Independente do resultado oficial, de passar ou não, o que acontecer, gente, é realmente aonde eu mereço estar. Então eu não sei as outras, eu não conheço nenhuma das minhas adversárias, né? Mas eu tinha certeza absoluta que o lugar que eu ficasse era o lugar que eu ia merecer estar.
porque eu deixei a minha alma cada vez que eu entrei na arena para poder competir. E é isso, é entrega de 1000%, né? Tudo que eu faço na minha vida é assim. É claro que quem convive comigo sofre só um pouco com isso às vezes, mas é assim que eu faço as coisas da minha vida, né? Então, só queria compartilhar isso com vocês. Aí a gente vai falar um pouquinho de lidando com a rotina, né? Então, questão do tempo aí, atualmente, né, gente, já passei por várias fases, mas durante 4 anos eu fiquei fazendo mestrado, né, ao sair da indústria. Eu sou engenheira química, para quem não sabe, sou mestre em nanotecnologia e química pela FMG. Nesse período do mestrado, meu tempo ficou mais flexível, então eu conseguia treinar em horários mais de gente normal, mas todo o restante do tempo, eu tinha que adequar o meu horário de treino ao meu horário da vida, né? Então, atualmente, eu acordo 4h15 da manhã, chego na área, consegui a chave, 5h15 da manhã, geral pneu não me emprestou, né? Então, chego na área 5h15 da manhã e eu venho até 7h para poder treinar, né? Eu tenho vontade de fazer isso todo dia? Claro que não, gente. Tem dia que eu acordo, gente, que arrependimento de fazer isso, né? E aí eu vou e vale a pena todos os dias. Então, vou para o trabalho no horário comercial, tem que ficar monitorando os meninos por vídeo lá do trabalho, né? Horário do almoço, horário de intervalo. Sai do trabalho, busca os meninos, às vezes ficar busca, né? À noite, que é a rotina da casa. A partir de 8h30 da noite eu sou só um holograma, eu só finge que estou acordada, né? Estou só ali de corpo presente, às vezes nem isso. E assim vai. Então, a rotina é pesada, e é pesada para todo mundo, mas eu vejo alguns pontos que são primordiais para a gente conseguir fazer as coisas que a gente se propõe. Então, a primeira coisa é planejamento. Gente, quando eu falo que eu sou sistemática, não é mentira, né? Então, domingo à tarde eu organizo todas as minhas frutinhas, todos os meus suplementos, porque durante a semana eu sei que não vai dar. Então, tá tudo organizadinho, o freezer não vai mais nada, tá tudo congeladinho, da dieta e tudo mais. O Vitor passa e não é pouca coisa para mim, ele tá ali, né, que não me deixa mentir. A segunda coisa, então, isso tem a ver com organização também. Eu sou extremamente organizada para poder fazer minhas coisas, né? Então, cada coisa na sua hora, cada coisa tem o seu momento, né? E a questão de prioridade, gente, não dá para fazer tudo que a gente quer na vida, né? Então, tem que priorizar mesmo. Tem coisa que eu simplesmente ignoro. Faz cara de paisagem, não dá, né? Falar não porque não tem jeito. E foco, né? O que a gente tem que fazer é ter foco e não parar nunca. Mas como é que é possível? Como é que você pode, assim? Mas você, né, sabe? Você não é ET, né? Você é um ET, né? Então você não é parâmetro. Não, eu sou ser humano, todos nós somos, né? Então, às vezes é difícil, né? Dá vontade de amolecer só. Hoje eu vou fazer com essa cara. Aí eu olho que eu vou fazer com essa merda, não tem jeito, né? A gente dá uma justificativa, a gente justifica pra gente mesmo, justifica. Hoje eu vou faltar porque, né, eu treinei tão pesado essa semana, né? Só menos, né? Não vai fazer diferença, não é assim que a gente faz? A gente dá desculpa pra gente mesmo. Não precisa nem ser pro outro, às vezes não tá nem aí pra gente, mas a gente fica falando, não, tô cansada, tô doendo. Doendo aqui, ó. Meu corpo pede pra parar. Direto, gente, o corpo da gente pede pra gente parar, né? Só que a cabeça e o coração, nessa hora, eles lembram a gente uma palavrinha mágica, que é a vontade, que é diferente do desejo que o Geraldo falou, né? E a gente nem combinou. Então a gente tem que ter vontade, não é pouca, não é muita vontade. É vontade atrás de vontade. A gente tem que insistir na vontade, porque senão a gente não consegue fazer o que a gente se propõe, porque o corpo pede a gente para parar. Então, deixa eu só voltar aqui. E agora, como é que volta? Não, voltar aqui. Só que eu queria mostrar aqui a cabeça, né, gente? A cabeça da gente ou é a oficina do diabo ou é a oficina das maravilhas que podem acontecer na nossa vida, mas é ela que tem que ditar o ritmo. A gente tem que falar com o corpo: mentira, você está mentindo para mim.
fechado. Então, nem sempre para mim, o sentido das coisas é muito claro, o meio, né? Para chegar naquele fim, que é o fim comum que todo mundo quer. Então, às vezes eu olho para o vídeo e falo assim, gente, vai colocar mais carboidrato direto, vou ainda mandar no fogo, não vou dar conta. O Geraldo, pelo amor de Deus, não vai. Às vezes a gente não entende por quê, né? Que aquelas coisas vão acontecer. Nem sempre a gente entende os meios que a gente tem que levar para chegar aos fins. Mas se a gente acredita no processo e nessa rede de apoio, né, em quem são as pessoas que estão apoiando a gente, que são os conhecedores de cada ponto desse processo nosso, então a gente pode ter certeza que é só executar, só obedecer que vai dar certo. Então eu queria só desenhar uma coisa para vocês aqui, que eu vi num curso de ginástica. O que é isso daqui, gente? Dois paus, né? Faz algum sentido para vocês? Não? Isso aqui, o que é isso? Que sequência? Mamãe está virando professor. 11, né? 11, 12, fez um sentido, não fez? Agora, o que é isso daqui, gente? A, B, C, D, E, não é? Isso aqui. Está ficando cada vez mais difícil. Porque eu achei super interessante. O cara que mostrou isso pra gente no curso, o objetivo dele é totalmente diferente. Mas o que isso pra mim teve um significado tão grande que é exatamente isso aqui, ó. Nem sempre que a gente olha a foto do que a gente está vivendo, nem sempre está claro pra gente. E de repente, na medida que o resultado vai chegando, ou não vai também, as coisas vão criando um significado pra gente, vão criando um sentido. Então, isso pra mim, gente, é toda hora. Então, eu já desisti de entender isso. Cadê a coisa? Eu já desisti de entender, tá, filho? Geral tá lá fora, nem sei cadê o geral. Por quê? Já desisti de entender. Então, eu vou ficar com isso aqui mesmo. Se vocês mandarem eu pular de cabeça para baixo, bater na cabeça no chão, eu vou fazer isso. Porque eu confio. Galera, essa é a melhor característica de trabalhar com atleta. Eles fazem sem perguntar, sério. Essa aí, pra quem tá treinando, isso aí é assim, fundamental. Então, Cara fazer, acreditar. É isso aí. Acredito piamente. E o resultado, gente, pode acreditar, vai chegar. Vai chegar. Na hora que ele for para chegar, o resultado vai chegar. Né? Eu coloquei aqui quem é o suporte, quem consegue do lado do outro, quem me ajuda o tempo todo, né? O Vitor está aqui, muito obrigado por ter vindo. Faltou só a Diana aqui também, o Vitor é meu nutricionista. Tem a clínica dele, que é uma clínica muito fera, não posso falar palavrão, né, Bibi? Então, muito boa. Que cuida da saúde como um todo, né? Minha família inteira vai lá, ele entendeu de onde que veio a loucura, ele conhece minha família, né? A arte geral da Walden Gate, ganhei um uniforme novo. A Bia Gabriel foi peça-chave, inclusive nessa prova do SNET. Ele foi na hora do almoço, ele me liderou inteira e eu voltei fazer essa prova do SNET, então foi peça-chave. E aí eu queria terminar como eu comecei, né? Eu queria falar para vocês que a coisa mais importante na vida, gente, é agradecer. Outro dia me falou assim, pede pelo amor de Deus, agradece a Deus. Eu falei, tia, antes de eu levantar minha cabeça do travesseiro, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Então agradeça tudo que a vida traz pra gente. Uma vez eu ouvi também uma coach falando assim, Sara, agradeça inclusive os presentes que você não queria ter ganhado da vida. Porque todos são presentes da vida. E todos vão te trazer alguma coisa que está te preparando para alguma coisa ali na frente. Então agradeça sempre, agradeça os presentes da vida. Agradeça a sua saúde, porque sem a nossa saúde, gente, já é. Né? Então, a única coisa que eu penso em desejar para alguém quando alguém faz aniversário é saúde de verdade. E quanto mais eu cuido disso, mais eu vejo que isso é importante. Agradeça a sua família, porque é eles que vão te aguentar na hora que você está mal-humorado, na hora que você está
na hora do filme, na hora que você não dá conta, na hora que você dá conta, na hora que você abdica de um tanto de coisa, né? Agradeço os seus amigos, obrigada. Obrigada a vocês por fazerem toda a diferença durante o tempo todo. A família, você aqui, ó. Então seja grato por tudo. Antes de pedir, gente, agradece. E tudo, eu acredito muito que tudo que a gente fala tem muito poder. Então, em vez de reclamar, tá cansada. Agradece, obrigada, meu Deus, por essa dor que eu estou sentindo, que você vai resultado. Muito obrigada. Vai bater. Cansada. Eu preciso parar de reclamar. Não. Então, isso pra mim foi eu nem tinha visto que eu estava sendo filmada nessa hora. Era o final da primeira prova e a segunda prova na nossa seletiva de PCB esse ano. E eu estava no momento de agradecimento. Isso para mim simbolizou muita coisa, esse vídeo aí. É o momento de agradecer e falar agora, estou pronto para a próxima. Tá? Obrigada, gente.